O Senhor Jesus estava em um barco indo para um encontro e estava prestes a enfrentar um possesso demoníaco. Jesus havia confrontado recentemente uma pessoa possuída por demônios e, ao desembarcar do barco, imediatamente se envolve em combate com outra pessoa possuída por demônios. Eles atravessaram o lago até a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou do barco, um homem com um espírito impuro veio dos túmulos ao seu encontro. Este homem vivia nos túmulos e ninguém mais podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois ele muitas vezes havia sido acorrentado, mãos e pés, mas ele quebrava as correntes e despedaçava os grilhões. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Noite e dia, entre os túmulos e nas montanhas, ele gritava e se feria com pedras. Marcos 5, versículo 1 ao 5. Esses demônios não fazem um homem se acovardar de medo, mas o fazem se precipitar em direção a Jesus. Apenas Marcos nos dá uma descrição detalhada da condição e do tratamento deste homem. De acordo com essa descrição, ele é tão atormentado pelos demônios quanto o barco dos discípulos havia sido. A casa do homem é um lugar impuro para os mortos e ele é um refúgio para espíritos malignos impuros. Ele poderia ter sobrevivido nos túmulos comendo comida deixada para os mortos. Os restos rasgados de suas roupas representavam os destroços de sua vida. Seu comportamento errático aparentemente alarmou as pessoas em seu bairro. Eles tentaram prendê-lo, mas ele era forte o suficiente para romper os grilhões e correntes como se fossem barbante. Marcos 5, verso 5, enfatiza a força feroz deste homem possesso por demônios. Ninguém tinha o poder de dominá-lo. A palavra grega usada aqui, damoso, é para domar um animal selvagem e é melhor traduzida como ninguém foi capaz de domá-lo. Obviamente, este endemoninhado vagueia livremente, porque todas as tentativas de contê-lo falharam. A adição do verbo domar ao texto adiciona outra dimensão. Imediatamente percebemos que algo está errado. Os humanos normalmente não são domados, mas os animais selvagens são. Ou a língua, Tiago 3, 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. As pessoas o tratam como um animal selvagem e ele se comporta de acordo. Ele é evitado pela sociedade e é forçado a viver com aqueles cujo sono não será perturbado por seus gritos ecoando pela noite, enquanto ele dilacera seu corpo com pedras. Ele é condenado a passar seus dias sozinho entre os ossos decrépitos dos mortos, sem ninguém para amar e ninguém para amá-lo. Os espíritos malignos sempre profanam a humanidade e colocam em perigo a vida. Quando ele viu Jesus de longe, correu e caiu de joelhos diante dele, gritando com todas as suas forças: "O que você quer de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me torture." Pois Jesus havia dito: "Saia deste homem, espírito impuro." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E ele suplicou a Jesus repetidamente para não enviá-los para fora da área. Uma grande manada de porcos estava se alimentando no morro próximo. Os demônios imploraram a Jesus: "Mande-nos entre os porcos, permite-nos entrar neles." Ele deu permissão, e os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000, precipitou-se pelo barranco íngreme para dentro do lago e se afogou. Marcos 5, 6, 13. Marcos apresenta um confronto suspense entre Jesus e os espíritos malignos que controlam este homem arrasado. A mudança perplexa do número singular para o plural sugere que os espíritos malignos estão usando-o como porta-voz e que ele é um pandemônio em miniatura, a morada de todos os demônios. Aparentemente, Jesus estava ordenando que o espírito maligno deixasse o homem, o que foi recebido com táticas evasivas. Ao contrário dos humanos que não conseguem compreender a realidade do divino, entrando na história humana, os espíritos malignos reconhecem a origem divina de Jesus e tremem em sua presença. Tiago 2:19. Você crê que há um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eles sabem que estão lutando contra uma força muito superior. No entanto,
Esses demônios são tenazes em sua tentativa desesperada de resistir a qualquer exorcismo. Eles são momentaneamente bem-sucedidos em criar um impasse com truques de uma bolsa de truques de exorcista. O homem demonizado se prostra diante de Jesus como parte de suas táticas evasivas. Seja adoração falsa ou submissão, os espíritos malignos tentam persuadir Jesus a deixá-los em paz. O homem em seu poder grita com raiva: "O que você quer comigo?" E tenta controlar Jesus pronunciando seu nome: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles suplicam para não serem atormentados, embora eles mesmos tenham atormentado este pobre homem até o limite. Eles invocam o nome de Deus para manter o Filho de Deus longe de suas costas, para se protegerem pedindo o nome do demônio. Jesus parece contrariar essas táticas diversionistas. Os espíritos malignos, por outro lado, evitam responder à pergunta dando um número em vez de um nome. Meu nome é Legião. O número em um regimento romano consistia em 6.000 soldados e 120 cavaleiros. Este homem está sendo mantido refém por uma legião de demônios, pelo menos o suficiente para enlouquecer 2.000 porcos. Isso explica a mudança para verbos no terceiro pessoa plural e os espíritos malignos no plural em Marcos 5:12, 13. À medida que os espíritos malignos temem ser forçados a deixar seus ambientes familiares, uma batalha cativante de inteligência entre Jesus e os demônios se desenrola. Do ponto de vista judaico, os demônios estariam mais em casa neste cenário pagão. Eles o consideram seu território, mas o reino de Deus, como manifestado no ministério de Jesus, reivindica toda a terra. Não há um protetorado satânico seguro. Um hospedeiro humano é preferido, mas os porcos servirão. Mateus 12:43. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares secos em busca de descanso e não encontra. Lucas 11:24. Um espírito imundo retorna quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares secos em busca de descanso e não encontra. Ele diz: "Vou voltar para minha casa, de onde saí." Como resultado, os espíritos malignos pedem para serem lançados em uma grande manada de porcos se alimentando no morro. Jesus parece ser excessivamente gracioso ao conceder o pedido, mas isso leva a um final inesperado. Os cristãos são advertidos a estar vigilantes, porque o diabo, seu inimigo, anda ao redor como um leão rugidor procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Ele está até pronto para devorar uma manada de porcos. Esses demônios causam acessos de raiva em qualquer coisa que habitam e a coisa que eles querem evitar acontece. A força legionária unida é despedaçada quando os porcos, um animal sem instinto de rebanho, começam a correr descontroladamente pelo barranco e para dentro das águas, onde tanto eles quanto os espíritos malignos são destruídos. O poder destrutivo do mar, que quase afundou o barco dos discípulos, agora está engolindo os porcos. Jesus, que acabara de demonstrar seu domínio sobre o mar, não precisa saber os nomes dos espíritos malignos para expulsá-los. Salmos 107, 23, 32. Os que descem ao mar em navios, que fazem negócios nas grandes águas, eles veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Pois ele ordena e levanta o vento tempestuoso que levanta as ondas do mar. Eles sobem aos céus, descem novamente às profundezas. Suas almas se derretem por causa do problema. Eles cambaleiam para lá e para cá, e cambaleiam como um homem bêbado, e estão à beira do desespero. Então clamam ao Senhor em sua angústia, e ele os tira de suas angústias. Ele acalma a tempestade para que suas ondas se acalmem. Então eles se alegram porque estão quietos. Assim ele os guia ao porto desejado. Ah, se os homens louvassem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhosas obras para com os filhos dos homens. Que eles o exaltem também na assembleia do povo e o louvem na companhia dos anciãos. Os demônios kamikaze caem vítimas de seus próprios projetos e caem de cabeça no caos. Do ponto de vista judaico, essa cena é uma loucura. Espíritos impuros e animais impuros são ambos extintos com um único golpe e um ser humano é purificado. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram e relataram isso na cidade e no campo, e as pessoas saíram para ver o que havia acontecido.
Quando chegaram a Jesus, viram o homem que havia sido possuído pela legião de demônios sentado ali, vestido em seu juízo perfeito, e ficaram com medo. Aqueles que viram contaram às pessoas o que aconteceu ao homem possuído por demônios e também sobre os porcos. Então, as pessoas começaram a implorar a Jesus que deixasse sua região. Marcos 5:14, 17. A reação dos habitantes da cidade à restauração do homem é inesperada. Quando a comunidade chega, eles estão aterrorizados, não por causa do que aconteceu aos porcos, mas porque veem este homem agora vestido em seu juízo perfeito. Eles estão aterrorizados, não aliviados com sua recuperação. O que é tão assustador em ver alguém sentado aos pés de Jesus? A comunidade tentou desesperadamente contê-lo com correntes e grilhões, mas tudo falhou. Com uma única palavra, Jesus o liberta dos laços dos demônios. Os discípulos também estavam aterrorizados com a exibição de grande poder de Jesus e se perguntavam quem era aquele que estava com eles. Esses moradores da cidade não parecem se importar com o poder de Jesus. Eles apenas querem que ele vá embora. Eles o ignoram em vez de dar-lhe as boas-vindas à cidade. Os demônios imploraram a Jesus para deixá-los ficar na área. Agora as pessoas da cidade imploram a Jesus que vá embora. Eles estão mais à vontade com as forças malignas que capturam humanos e destroem animais do que com aqueles que podem expulsá-las. Eles podem lidar com o estranho homem selvagem possuído por demônios, aterrorizando o bairro com atos aleatórios de violência, mas querem manter alguém com o poder de Jesus do outro lado do lago. Eles devem considerar Jesus mais perigoso e assustador do que os demônios. Os demônios preferem ficar em seu próprio território, mas quem pode controlar alguém com poder tão grande quanto o de Jesus? Como Jesus havia concedido o pedido dos demônios, ele agora concede o pedido da comunidade para deixá-los. Esta comunidade infeliz é mais um exemplo de estrangeiros que veem, mas não veem, que ouvem, mas não ouvem. Marcos 4:12. Mas quando ele estava sozinho, aqueles que estavam ao seu redor com os 12 o interrogaram sobre a parábola. E ele lhes disse: A vocês foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas vêm por parábolas, para que vendo, não vejam e ouvindo não entendam, para que se convertam e seus pecados sejam perdoados. Eles se recusam a reconhecer a assistência de Jesus e não o convidam para ficar ou trazer seus doentes e possuídos a ele. Eles buscam eliminar a fonte de sua libertação e salvação. As pessoas estão dispostas a tolerar a religião desde que não interfira nos lucros dos negócios. Atos 16:19. Mas, quando seus mestres viram que sua esperança de lucro havia acabado, eles pegaram Paulo e Silas e os arrastaram para o mercado, diante das autoridades. Atos 19:24-27. Pois um certo Demétrio, ourives, que fabricava santuários de prata para Diana, trazia muito lucro aos artesãos. Ele os reuniu com os trabalhadores de ocupação semelhante e disse: Homens, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste comércio. Além disso, vocês veem e ouvem que, não apenas em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo convenceu e desviou muitas pessoas, dizendo que eles não são deuses que são feitos com mãos. Portanto, nosso comércio está em perigo de cair em descrédito, bem como o templo da grande deusa Diana pode ser desprezado e sua magnificência destruída, a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Marcos 5:18-20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que havia sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus não o deixou, mas disse: Volte para casa, para o seu próprio povo, e conte-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então o homem foi embora e começou a contar na Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele. E todas as pessoas ficaram maravilhadas.